Alegria encontrar vocês aqui nessa segunda-feira para reabastecer nossas baterias, né? Para que a gente possa relaxar, para que nós possamos aprender um pouco mais, para que possamos viver melhor e principalmente para nos conectar com a espiritualidade maior, que são aqueles irmãos que protegem a vocês, que protegem a nossa casa, a equipe de Francisco de Assis, sempre aqui conosco, né? Então, hoje é um dia bastante especial, portanto, seja sempre bem-vindos. Pedimos a vocês, por caridade, que desliguem os celulares, porque sempre alguém esquece, né? Então, vamos todos desligar o celular, mas eu devo desligar mesmo, tá, gente? Vamos desligar o danadinho, porque senão eles acordam no meio da palestra e aí dá um surto na gente. Tá? Vamos fazer a leitura de preparo do ambiente. Nossa irmã Raquel hoje estreando aqui na mesa. Boa noite. Boa noite. Do livro Reflexões, página 74. Impaciência. A impaciência azeda nossa vida, bloqueia nosso coração, estraga nosso fígado. Não nos deixa contemplar as belezas ao nosso redor. Não nos deixa sermos delicados com o próximo. Leva-nos a grosserias e solidão. Aquele que tudo reclama acha que a vida é injusta com ele. Ah, se conseguíssemos, nem que fosse por alguns momentos, nos entregarmos às belezas do Criador, a começar pela criação das criaturas. Se conseguíssemos, nem que fosse por alguns momentos, nos conectarmos com a essência do Criador, veríamos quanta coisa estamos perdendo com nossa impaciência. Quanta coisa estamos deixando de viver. E por que é que sentimos impaciência? Temos toda a eternidade para, passo a passo, sermos felizes. Por que a pressa? Por que azedar a nossa vida e a do outro? Porque podemos e devemos ter paciência para esperar e, na espera, apreciar a obra do Criador deste planeta lindo, planeta azul, planeta que foi criado para nos ensinar a amar. Amar a vida, amar o próximo, amar a natureza. E a impaciência não nos deixa apreciar e aprender a vida, toda essa beleza. E dizemos, estou cansado. E eu pergunto, por que tanta pressa? Temos a eternidade. Vamos fazer a prece inicial. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre, amigo, neste momento pedimos vossa proteção para o início de nossa reunião, pedindo que as palavras de nossa irmã penetrem em nós e que mais uma vez sirvam para evoluirmos, para mudarmos nossa conduta diante de nós mesmos e diante do mundo. Que assim seja, Pai. Graças a Deus. Com vocês hoje, Soraya Barbosa. Boa noite, gente. Boa noite. É um prazer estar aqui novamente, podendo falar um pouquinho sobre a origem emocional dos sintomas para vocês. Todo mundo aqui já participou de alguma palestra aqui minha? Já? Tem alguém que não? É só para eu saber, porque assim, eu vou estar repetindo algumas coisas, porque lá na primeira palestra eu falei mais especificamente sobre a base desse estudo que eu trago aqui. Tem que sair desse negócio, porque senão eu vou tropeçar de novo. Também não vai ter nada na conta, não? Então, hoje eu trouxe para vocês, que é o tema do mês, né? Outubro, onde trabalha aí bastante esse tema sobre o câncer de mama. E hoje eu vim trazendo aí para vocês o que está oculto, qual é a urgência oculta que está aí por trás do câncer de mama. O que ele está querendo dizer. E esse estudo, vou falar rapidinho aí sobre mim.
Eu sou fisioterapeuta e terapeuta integrativa há mais de 20 anos. E ao longo da minha trajetória clínica, eu sempre vi aqueles pacientes que eu tratava, dava alta, e esse paciente retornava, às vezes no mês seguinte, com o mesmo sintoma, ou às vezes na semana seguinte, de novo com aquele sintoma. Então isso sempre me deixou muito frustrada, porque eu achava que a culpa era minha. O que eu estava fazendo de errado, o que eu não tinha visto. E tempos depois, anos depois, eu vim a ser diagnosticada com fibromialgia. E aí eu fui estudar, porque eu não conseguia aceitar esse diagnóstico em mim. Então eu fui estudar várias coisas, várias vertentes, e uma delas que eu caí, assim, de paraquedas, aliás, caiu de paraquedas em cima de mim, foi a nova medicina germânica, as 5 leis biológicas, que explicam como que a gente adoece. Então eu vou falar um pouquinho, muito resumidamente aqui, mas quem quiser saber mais sobre esse assunto, pode entrar em contato comigo, ou então até mesmo tem a primeira palestra que eu dei aqui, está lá no YouTube, né? É só procurar lá, onde eu falo um pouco mais sobre essas 5 leis biológicas. Então, para mim, o corpo ele não mente. Ele fala através de sintomas. Se a gente tivesse sido ensinado que todo sintoma ele está trazendo um código para a gente não ia tomar, vamos dizer assim, não é que ia tomar tanto remédio, mas a gente ia se perguntar o porquê. Por que eu estou com esse sintoma? Por que isso está aparecendo em mim? Fazer essa pergunta, né? Fazer essa pergunta não só para a gente, mas para o corpo. Porque o corpo ele tem sabedoria. É muito inteligente o nosso sistema. E ele não traz nenhum tipo de sintoma para você aleatoriamente. Existe um porquê. Então, como que a gente adoece? A gente adoece em 5 esferas. A primeira esfera que a gente adoece é o espiritual. Tudo vem de fora para dentro. A gente não adoece de dentro para fora. Quando a doença aparece no nosso físico, seja ela uma doença física ou comportamental, o nosso campo vibracional já adoeceu há muito tempo. Então, quando a gente fica doente, a gente tem que olhar para essas 5 esferas por onde a gente adoece. Porque a primeira aí é o espiritual, é a desconexão de propósito, é a perda do sentido da vida, né? A desconexão com o eu superior. Então, é um desequilíbrio muito profundo aí, né? A gente perde o nosso foco, a gente perde a alegria de viver. Então, isso tudo tem a ver com o desequilíbrio espiritual. Depois a gente tem o campo mental, que aí são os padrões de pensamentos que a gente tem. Se a gente pensa algo que de forma repetitiva, negativa, esse pensamento ele vai gerar uma emoção, que aí a gente tem aí o campo emocional também em desequilíbrio em função do que gerou no mental. Essa vibração, ela vai impactar aí no nosso campo energético, desequilibrando os nossos chakras. E por muito tempo que a gente permanece aí nesse desequilíbrio, vai impactar no físico como doença. Então a ordem é essa: espiritual, mental, emocional, energético, físico. Então a gente adoece de fora para dentro. E quando a gente pensar em se tratar, a gente também tem que tratar de fora para dentro, não é de dentro para fora. A gente pensa o quê? Está doente, estou me sentindo alguma coisa, vou lá no médico, o médico receita um negócio para tomar, eu tomo e pronto, acabou. Aí lá, não sei quanto tempo depois, acontece de novo. Então, a gente nunca se pergunta o porquê, né? Então, toda doença, né, começa no invisível. Então, vou explicar um pouquinho aí sobre as 5 leis biológicas da medicina germânica, que explica como que a gente adoece, como que a doença se comporta no nosso corpo. A primeira lei
que é a lei férrea do câncer, inclusive. Essas 5 leis biológicas, gente, foi descoberta pelo médico oncologista alemão, Dr. Hammer. Ele, depois de ter perdido o filho assassinado, ele desenvolveu 3 meses depois um câncer de testículo. E a esposa dele um câncer de mama. Então vamos pensar aqui, para que serve o testículo? Para que serve a mama? Ele perde um filho e desenvolve um câncer nesses locais, né? A esposa na mama e ele no testículo. Isso tudo tem um sentido biológico para acontecer. Como eu falei, o corpo ele não traz nada para a gente de forma aleatória. E essas 5 leis que o Dr. Hammer descobriu ao longo do trabalho dele, né, ele ficou muito intrigado com isso e começou a estudar inicialmente com os pacientes dele. E depois ele estendeu isso para todos os sistemas do corpo humano. E ele conseguiu mapear todo o nosso corpo, e todo o nosso corpo tem um tipo de conflito que traz o problema para o nosso físico ou no nosso comportamental. Então a primeira lei é a lei que todo sintoma começa com um choque emocional inesperado que vai justamente trazer aí a urgência oculta. É aquilo que realmente está por trás. Não é qualquer tipo de choque, de trauma, que vai trazer uma mudança na nossa fisiologia. A gente tem os traumas psicológicos e os traumas biológicos. O trauma psicológico é você está esperando algo que aconteça. Por exemplo, você está com uma pessoa, um ente querido muito doente, e esse ente querido, ele está internado e ele vem a falecer. Então você está se preparando para algo que vai acontecer, né? Não é uma coisa que te pega de forma inesperada. Aquilo que te pega de forma inesperada, dependendo da sua percepção, de como que você sente aquilo ali, ele pode gerar um problema no seu físico ou no seu comportamental. Tem que ter essa característica de forma inesperada, traumática e vivida em solidão. Tem que ter essas 3 características para gerar um problema no nosso corpo. A segunda lei é a lei dos 2 estágios, que quando a gente tem o choque biológico, né, o choque emocional, isso mexe com o nosso sistema dia e noite. A gente está numa linha normal, de repente a gente sofre um trauma e a gente fica completamente desorientado. Por exemplo, quando você está na fase ativa, que você leva esse choque, a gente entra na fase ativa de um trauma, ativa de um conflito, que é o quê? Você dia e noite você tem pés e mãos frios, taquicardia, boca seca, insônia. Então você fica o tempo inteiro com o quê? Pensamento no que aconteceu. Então os pensamentos repetitivos desequilibrando lá no campo mental. Certo? E com isso a gente tem aí uma frequência também desequilibrando o campo emocional. Porque aquilo ali vai gerar uma emoção para você, correto? Né? E com o tempo isso, se a gente não entra numa fase de reparação de forma tranquila, a gente vai ficar indo e voltando nos sintomas. Então, entra em fase ativa, entra em fase de reparação. Na fase de reparação, que é o segundo estágio dessa segunda lei, é o estágio quando a gente relaxa. Já passou o conflito, já resolveu a situação. Quando a gente relaxa, é quando a gente tem os sintomas. Sempre quando a gente relaxa, que passou do conflito ativo, é que a gente tem os sintomas. Então, o Dr. Hammer, depois de 3 meses que ele perdeu o filho, ele desenvolveu um câncer de testículo. O testículo ele serve para reprodução, junto com o óvulo. Então, ele precisou que, quando a gente tem um câncer, a gente tem um aumento de produção de células.
A mesma coisa acontece no câncer de mama. Eu vou explicar um pouquinho mais aí para frente. Tá? A terceira lei é a lei que diz que cada tecido do nosso corpo tem um tipo de conflito que corresponde a ele. O tecido da mama é um tecido que está ligado ao ectoderma. A gente tem 3 tipos de tecido: ectoderma, endoderma e mesoderma. Todo o nosso corpo é assim. O Dr. Hammer dividiu, na realidade, o mesoderma em 2, em antigo e novo. Mas a gente vai falar aqui de ectoderma, que é um tecido ligado a relacionamento. Então, tudo que está ligado a relacionamento e também território, né? Porque o território é o quê? Para a mulher é a casa, o que está com ela dentro de casa são os filhos e o marido. Para o marido ele é o provedor, então é o que está fora da casa, são as coisas que ele tem fora da casa, mais a mulher e os filhos. Então, cada tecido aí vai corresponder a uma situação, né, a um tipo de conflito. E o conflito ligado aí ao câncer de mama é um conflito de separação, tá? Mas a gente vai ver mais aí na frente. Eu dando spoiler. Quarta lei é a lei dos micro-organismos. É a lei mais polêmica aí do Dr. Hammer, que ele diz que as bactérias não são maléficas para o nosso organismo. Elas estão ali para poder reparar o tecido que foi produzido a mais. Então, se a gente tem um aumento de tecido, a gente precisa das bactérias para o quê? Comer aquele tecido. Quando elas comem esse tecido é quando vem a fase inflamatória. E é aí que a coisa vai começando a acontecer aí, de cicatrização, de reparação. Quando a gente não tem o processo normal da cicatrização, a gente fica indo e voltando no sintoma. Então, a gente tem fase ativa de conflito, fase de reparação. Tem a crise, volta para a fase ativa de conflito, tem reparação. Nunca vira a página. Por quê? Para a gente se autocurar, porque na realidade é uma autocura, a gente precisa ir na ferida. A gente precisa ir lá e ressignificar aquilo ali. O seu corpo ter uma reprogramação biológica. Além da reprogramação emocional, a gente tem que ter uma reprogramação biológica, para o corpo parar de ficar respondendo, te mandando sinal o tempo inteiro através daquela dor, que algo internamente não está bem e que precisa ser visto. Gente, se estiver difícil, que eu estiver explicando, você levanta a mão aí, tá? E faz uma pergunta. A quinta lei é a lei mais linda que tem, que resume todas elas. Diz que todo sintoma tem um sentido biológico, né? Nada é aleatório. A doença, ela é uma tentativa da nossa natureza de ajudar você a passar por algo traumático na sua vida. A doença, gente, o sintoma, ele tem uma leitura. E se a gente tivesse tido essa informação lá nos primórdios, né, a gente não passaria por tanto sofrimento na vida da gente. Ia ser menos um pouquinho. A gente ia começar a entender que não é só remédio. Eu não sou contra remédio, tá, gente? Mas a gente vai entender que não é só remédio. Ficar se entupindo de coisas aí que tudo tem, como é que fala? Reações, né? Então, melhora uma coisa, estraga a outra. A verdade é essa. Então, o que a medicina tradicional chama de doença, a medicina germânica entende como um processo inteligente de adaptação e sobrevivência. É o corpo te ajudando a sobreviver a algo impactante que aconteceu na sua vida. Então, nada é do nada. Nada vem do nada. Você não dorme e acorda doente. Existe algo aí por trás. A gente tem que começar a olhar para isso de uma forma diferente. Então, qual é a urgência oculta? Eu falo urgência oculta, que dentro do método que eu criei, que é o método Despertar da Cura, que é baseado, né, a base dele é a medicina germânica,
A urgência oculta é que eu procuro, na hora que a pessoa vem para mim com sintoma, eu vou buscar a urgência oculta que está por trás ali. Então, o que está por trás do câncer de mama, né? Então, a mama biologicamente está ligada ao instinto de proteção, nutrição e cuidado com o ninho. O ninho é a família, tá? É um órgão que simboliza o amor materno, o acolhimento e o pertencimento familiar. Então, quando há um conflito que envolve perder, se separar, não conseguir proteger ou não conseguir nutrir alguém querido, a mama pode reagir biologicamente a isso. Eu vou contar uma história aqui, exemplificando essa questão do câncer. Uma mãe com um filho, tá? Está conversando com uma outra mãe com o filho. De repente o filho corre para pegar algo do outro lado da rua e ele é atropelado. Essa criança vai para o hospital, a mãe entra em fase ativa, ela tem um choque, entra em fase ativa do conflito, fica o tempo inteiro naquela situação, a criança é muito machucada, né, em CTI e tudo mais, aquela coisa toda, e nesse tempo todo a mãe o tempo inteiro transtornada com aquilo ali e com medo de perder a criança, e a criança realmente não estava bem, tá? Só que a criança conseguiu restabelecer, saiu do hospital e ficou bem. O que aconteceu aí? Teve o choque, fase ativa do conflito. Meses depois, a mãe tinha um nódulo na mama, um câncer de mama maligno. Meses depois isso que aconteceu. Então, esse é um exemplo de como que a gente pode desenvolver uma patologia, tá? E a gente tem dois tipos de câncer na mama. A gente tem o câncer das glândulas mamárias, que estão relacionados ao conflito de preocupação, superproteção, ou necessidade de nutrir alguém que sofre, que foi o caso dela, né? Então, o corpo produz mais células para criar mais leite, simbolicamente, tá? É como se dissesse, eu preciso dar mais, eu preciso salvar essa pessoa. Eu preciso salvar meu filho. E foi a mesma coisa que aconteceu também com o Dr. Hammer e com a esposa dele. Eu preciso salvar meu filho. Eu preciso procriar, produzir mais para procriar. Né? O que aconteceu aí, gente? Alguém tropeçou na água. Ah, tá. E o câncer também nos ductos mamários, ligados ao conflito de separação dolorosa ou rejeição de alguém muito amado. Aqui, gente, cabe traição também, tá? Separação conjugal também, tá? Cabe aí. Então, aqui a sensação é, eu fui afastada de quem eu queria cuidar. Aqui também, gente, por incrível que pareça, animal de estimação. Também. Tá? O estudo do Dr. Hammer, ele estudou a evolução animal, porque nós somos animais, então ele estudou a evolução animal com a nossa e ele foi comparando isso tudo também, tá? Que isso acontece muito nas matilhas, com as leoas, acontece com todos os mamíferos, tá? Então, perceber biologicamente, o corpo não está tentando, percebam que biologicamente o corpo não está tentando te destruir. Ele não quer te destruir, ele está tentando te ajudar a lidar com algo que não foi legal, que foi traumatizante para você. Que doeu muito, né? E quando a gente tem recidiva, né, é sinal que o conflito não foi curado, né? O que trouxe o problema não foi sanado, tá? Isso serve para todas as patologias, todas.
Então, no momento do choque, o corpo entra em ação no exato instante em que o choque acontece. Então, automaticamente aí o cérebro, porque o cérebro, gente, outra coisa que eu quero falar aqui para vocês, quando a gente fica pensando na coisa que aconteceu 20, 30 anos atrás, o cérebro é hoje, está no presente. Ele não sabe que está no passado. Então, ele vai entrar em modo de sobrevivência. E aí ele vai trazer o quê? O sintoma, no intuito de te ajudar a passar por aquela situação, porque ele não entende que está no passado. Tá? Então, é quase sempre esse choque vem de forma inesperada. Tá? Mesmo, às vezes, quando uma pessoa não está bem, mesmo que ela não esteja doente, esteja internada, nada disso, mas a pessoa não está bem. E, de repente, ela faz a passagem. Isso é um caso de situação inesperada, mas vai depender muito da forma que você percebe isso, da forma que você sente isso em você. E isso precisa ser de forma inesperada, impactante e outra coisa, vivida em solidão. Só você sentiu daquela forma. Muitas pessoas à sua volta tiveram a mesma experiência, mas só você sentiu daquele jeito. Então depende muito da percepção e o tempo que a pessoa fica pensando, né, o tamanho do sintoma, depende muito do tempo que a pessoa fica pensando naquela situação. Quanto tempo ela fica na fase ativa, tá? Então pode ser uma briga com o filho, uma briga com o marido, seguida de culpa, né? Uma perda de alguém querido, um diagnóstico de alguém que você ama, pode ser, por exemplo, um diagnóstico até mesmo de um câncer de uma outra pessoa que você ama muito. É um choque inesperado para você. E aquilo ali pode lá na frente vir, dependendo de como você percebe isso, como uma doença. Uma sensação de rejeição, no caso aí, né, de traição, de abandono, de rejeição, pode vir de mãe também, de mãe, de pai, tá? De filho que rejeita mãe, filho que rejeita pai, tá? Também. Então, enquanto a gente está com conflito ativo, a gente tem ansiedade, preocupação, insônia, mãos e pés frios, sensação de alerta constante. Você tem a sensação que a gente tem quando está na fase ativa é que algo vai acontecer. Então, tem que estar preparada. Então, algo vai acontecer com alguém. E existem pessoas que estão com o espiritual tão desequilibrado, tão fora, sabe, do eixo, que é o tempo inteiro assim. Vocês devem conhecer alguém assim. Né? Que está o tempo inteiro fora da caixinha. Então, essa desconexão, ela vem, chega uma hora que vai bater no físico com uma patologia bem grave, inclusive. O corpo trabalha produzindo células extras na mama para proteger o ninho, proteger o filho, até mesmo proteger o marido, enfim. Mas quando a situação se resolve, quando a mulher sente que a pessoa está bem ou que não há mais perigo, o corpo entra em fase de reparação. E é nesse momento que aparece o diagnóstico, a mama incha, dói, inflama, o corpo está limpando o excesso de células criadas durante o estresse, que é onde entram as bactérias. Tá? Lembrando que isso é com todas as doenças. É assim. Com todas as doenças é assim. E aí, nesse momento, a medicina vai e fala, tem algo de errado ali. E aí que a gente descobre que a gente tem alguma coisa. Né? Mas o corpo vai dando sinal, só que a gente não presta atenção. O corpo fala com a gente o tempo inteiro e a gente não presta atenção. A gente só presta atenção quando o caldo já entornou. Verdade, né? É assim? Então, aqui o meu objetivo aqui é plantar uma sementinha em vocês começarem a olhar para a vida de vocês de uma forma diferente, de olhar para os sintomas de vocês de uma forma diferente, perguntar para aquele sintoma, perguntar para o seu corpo por quê e para quê. Né?
Então a cura aí, ela não começa no corpo, ela começa no momento que a alma entende, né? Compreende que o corpo só estava tentando, o que o corpo estava tentando resolver sozinho, querendo dar conta sozinho. Por isso tem que haver essa reprogramação, essa reconexão, essa reprogramação emocional. E além, né, do campo físico e do campo mental, a gente tem o campo energético, onde a gente tem os chakras. E a gente adoece os chakras também. Então, o câncer de mama, muitas vezes, está associado aí, ó, culpa por não ter conseguido proteger alguém, excesso de responsabilidade também, dificuldade de receber amor e dores ancestrais do feminino. O feminino ferido, ancestral e seu. O câncer de mama, a gente precisa olhar para o feminino. Precisa olhar para o feminino. Aquelas situações minha mãe teve, minha avó teve, a minha bisavó teve. Pode não ser o câncer de mama, pode ser outro tipo de câncer, mas teve. Então isso tem uma conexão. Você pode estar repetindo um padrão ancestral, precisa olhar para isso também, tá? Então muitas de nós herdamos aí de gerações anteriores, de mulheres que se doaram demais e se nutriram de menos. A cura é um processo profundo de reforma íntima. Não é apenas sobre tirar um tumor, é sobre compreender o que aquele tumor estava tentando te mostrar. A doença vem para iluminar aquilo que foi escondido na sombra, o não dito, o não chorado e o não perdoado. E o câncer de mama é um convite para olhar o feminino, o materno, o amor, o acolhimento e a relação consigo mesmo. Uma outra questão aqui, que o câncer de mama ele não dá só na mulher. Em 1% dos casos acontece no homem também. Então precisa olhar pro feminino ancestral também, tá? Pro seu sagrado feminino. Então o corpo fala o que a alma cala. Enquanto aprendemos a escutar, e quando aprendemos a escutar, o sintoma deixa de ser um inimigo e torna um mensageiro da nossa verdade mais profunda. Então, nenhuma doença é o fim. Nenhuma doença é o fim. É um chamado aí para vocês olharem para a vida de vocês com outros olhos. Trazerem essa visão aí para vocês. Que é muito importante a gente olhar para a nossa própria história, porque é ali que está as respostas da vida da gente, de tudo que a gente passa, de sintoma na vida da gente, até uma gripe tem um fator, e aí que desequilibrou, que desestabilizou, para poder o corpo abrir, uma gripe chegar. E hoje foi rápido, né? Foi rapidinho hoje. Se vocês conhecem alguém que está passando por um câncer de mama, ou alguém aqui já passou por um câncer de mama, se pergunte o porquê e o para quê. Voltando a dizer que o câncer está ligado com separação, perdas, tem a ver também com abortos, tá? Abortos espontâneos ou provocados também tem a ver com isso. É importante olhar para isso também, tá bom? Muito obrigada aí por vocês terem vindo aqui hoje, gratidão. Bom, meus irmãos, em primeiro lugar gostaria de lembrar vocês que todo o conhecimento adquirido aqui deve ser compartilhado com outras pessoas. Nós somos assim veículos, né, para ajudar as outras pessoas. Então é muito importante que vocês indiquem as palestras, ainda que as pessoas não tenham câncer, é necessário que as pessoas possam ter conhecimento de que os traumas sempre e as doenças sempre têm avisos, né? Porque o corpo fala e a gente tem que estar atento, tá bom? Então passem a palestra do YouTube, GEL,
Grupo de Estudos Espíritas Legionários da Luz de Nova Friburgo, né? Porque tem no YouTube essa palestra e vocês podem passar para as pessoas queridas, as pessoas que vocês conhecem, a gente vai divulgando, então, tudo aquilo que é falado aqui, tá bom? Essa ou outra, né? Porque tem 12 anos de palestra. Tem várias palestras, muitas palestras, mas é importante que as pessoas acessem o YouTube do GEON e possam não só se inscrever, que é muito importante que as pessoas se inscrevam, que a pessoa curta e também que as pessoas possam fazer comentários. É importante isso, porque aí o algoritmo, né, vai poder indicar essa palestra para outras pessoas. A dona Márcia está aqui de prontidão, já sei por quê. Não, peraí. Você quer falar? É porque ela nós quer começamos falar hoje. Muitos já sabem. Não precisa não. Pode sim, falar. Muitos já sabem que todo ano a gente faz as cestas de Natal, né? São 50 famílias. E não é uma cesta básica, é uma cesta de Natal, que vai Chester, vai bombom para as crianças, vai leite condensado, vai tudo aquilo que a gente faz na casa da gente, né? E eu vou começar no pad. E eu abri a listagem hoje, graças a Deus, já tem um bocado de coisa fechada. Então, eu estou pretendendo fazer uma semana de cada coisa. E essa semana seria, durante essa semana, para segunda-feira, óleo. Eu preciso de 100 litros de óleo, que são dois... são 2 litros, são 2 litros por família, porque vai a linguiça e vai massa de pastel. Então, para eles poderem fritar um pastelzinho, como a gente faz em casa, né? Então, quem puder, nós já estamos recebendo essa semana o óleo. No final das contas, a gente sempre consegue fazer uma boa cesta de final de ano para aquelas famílias que sempre são assim colocadas como pessoas que ainda não conseguiram ainda a sobrevivência, né? Então vai Chester, condições vai linguiça, vai uma... massa de pastel, vai bombom para as crianças, vai pacote de jujuba. Aí as pessoas assim, e a gente entrega no vai ser uma cesta engordativa. Mas e no Natal, se eles comerem antes, está ótimo. Façam o Natal antes. Para mim não me interessa quando eles vão comer. Interessa que eles vão ter uma cesta de Natal. Então, fico Demos a largada ainda. Foi hoje. Hoje é a largada. Na hora que eu abri, o grupo já começou. Eu falei, ai, que bom. Tá fluindo. Não se esqueçam que hoje é só a largada. Não, a gente começa com 50, mas acaba em 60 cestas. Mas tudo bem, aí dá seu jeito na hora. Bom, meus irmãos. Obrigada. Então a Márcia já deu o recadinho, né? Neste momento, então, vamos fazer a prece de encerramento. E gostaríamos, então, que todos voltassem, depois que a Márcia parasse de falar. Tá? Já falei. Primeiro, agradecendo a Soraya por trazer esse conhecimento para nós, né? Porque é sempre importante que a gente adquira conhecimento. O conhecimento liberta a gente, né? Então, quanto mais a gente conhece, mais a gente se liberta, mais a gente vai poder cuidar da nossa própria vida, da vida daquelas pessoas que a gente ama. Então, vamos começar por agradecer. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre amigo, Falange de Francisco de Assis, protetores desta casa, neste momento queremos pedir permissão para o encerramento de nossa reunião e pedimos por todos aqueles que passam por momentos difíceis, trazendo para eles muita luz, saúde, paz, alegria. Que tenhamos uma semana também, Pai, de muita realização, de muita paz, de muita compreensão e de muita alegria. Possamos ir por nossos lares, levando todas as bênçãos aqui recebidas. Que assim seja. Graças a Deus.